Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do 9º ano do ensino fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Caros alunos e alunas, depois de você ter lido o conteúdo, ter assistido a aula no programa Se Liga na Educação e também ter visto meu vídeo em que eu explico o conteúdo dessa segunda semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e até mesmo bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades propostas. A apropriação das terras agrícolas por empresas multinacionais está relacionada a uma série de fatores que impacta diretamente a população rural dos países mais pobres e a um aumento da fome em decorrência da diminuição dos cultivos voltados à alimentação e perda da soberania alimentar, ou seja, da segurança dos hábitos alimentares. Então, para as questões 1 e 2, vamos levar em consideração esse texto e o mapa seguinte. Este mapa está mostrando a apropriação de terras e a nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional em 2015. E para a questão 1, nós temos acima o exemplo de um mapa temático que utiliza as variáveis cor e forma, para representar a dinâmica da apropriação das terras no mundo. Pergunta-se, que grupo de países os tons de lilás representam e os tons de verde? Como estão representados os países que investem em terras e, ao mesmo tempo, são alvo de investimentos? E que países são esses? A resposta fica o seguinte, os tons de lilás representam os países de origem dos investidores em terras. E os tons de verde apresentam, então, os países visados por esses investidores. Os países que investem em terras e, ao mesmo tempo, são alvos de investimentos estão representados por achuras, que são os países como Brasil, Rússia, Ucrânia, Romênia e Egito. Para a questão 2, no ano de 2008, ocorreu uma grave crise alimentar mundial, causada por crescimento na demanda por alimentos, uso de grãos para a produção de biocombustíveis, a alta do preço do dólar, entre outros fatores. Para a letra A, indique os países onde ocorreram manifestações contra a alta de preço dos alimentos. Bom, e a resposta ficaria o seguinte, é o México, Haiti, Egito, Marrocos, Mauritânia, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, Burkina Faso, Camarões, Somália, Moçambique, Indonésia, Malásia, Bangladesh, Paquistão e Filipinas. Para a letra B, em quais continentes esses países se localizam? Bom, gente, de acordo então com o que foi apresentado no mapa, a resposta seria América, África e Ásia. Bom, para as atividades 2 e 3, nós temos um gráfico abaixo e um mapa para serem analisados. O gráfico diz respeito ao número de pessoas que vivem em situação de segurança alimentar grave, isso em milhões de pessoas em 2017, sendo então no mundo mais de 700 milhões de pessoas e o continente africano se destaca então em relação aos demais continentes. Na questão 3, pede-se, em sua opinião, possível estabelecer relações entre a insegurança alimentar e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas e países estrangeiros? E pede, então, para você explicar a sua resposta, a sua opinião. Ok, nesse sentido, gente, as regiões onde há maior número de pessoas vivendo num contexto de insegurança alimentar são aquelas cujas terras estão mais sujeitas ao processo de apropriação pelo capital estrangeiro. Esse dado mostra que a entrada desse capital e o uso do que é feito das terras não favorece as populações locais. Muito pelo contrário, dificultando não só esse acesso à terra, mas também os recursos necessários
para que essa população local tenha acesso ao alimento, criando assim um círculo vicioso, né, de fome e pobreza para aquela população local. Para a questão 4, de acordo com a ONU, quando uma pessoa é considerada em uma situação de insegurança alimentar grave, e também pergunta se você conhece uma pessoa que vive nessas condições na sua região. Relata, explica, justifica então a sua resposta. Bom, gente, essa resposta então seria mais ou menos quando uma pessoa fica 1 ou mais dias sem se alimentar ao longo do ano, né? E a segunda parte da pergunta é pessoal, se você conhece ou não alguém que passa por essa situação citada nessa questão. Para a questão 5 e última, a mortalidade infantil é uma das consequências da falta de uma alimentação regular, né? Observe o mapa a seguir. Nós temos aqui um mapa de mortalidade infantil do ano de 2015. Este mapa está um pouco distorcido, porque representa então um mapa anamórfico. E diz o seguinte na questão: anamorfose geográfica ou cartográfica é uma forma de representação do espaço geográfico onde há uma distorção, né, da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam o mapa. A partir da observação do mapa, descreva a situação da mortalidade infantil na Europa, Ásia e Oceania. Bom, a anamorfose, né, dos continentes que deformam então as informações existentes, as informações representadas, isso corresponde a esse tipo de mapa, né? Como na Ásia as taxas de mortalidade infantil são elevadas, os territórios ficaram o quê? Inchados, inflados. Já na Europa, essas taxas são baixas e os territórios ficaram então desinflados. E na Oceania não houve distorções, porque as taxas são consideradas razoáveis. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo do Tutorado para a segunda semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Meu forte abraço e meu muito